os idosos estão vencendo os desafios da idade e se destacando muito no esporte. Eles nadam, correm, dão um baile em muitos novinhos quando o assunto é vida saudável. Vamos ver juntinhos na matéria. Dona Cleusa tem uma carinha de vó, pois saibam que ela é mesmo uma super vovó e faz um baita sucesso na internet por correr e mandar mensagens inspiradoras. Problemas são oportunidades de crescimento. Esse vídeo dela rendeu 11 milhões de visualizações. A forma como você se enxerga determina como você age. Fui conhecer melhor a avó Cleusa, de um jeito que ninguém nunca viu na internet. Em casa. Essa cozinha tá sempre ativa. Sempre, sempre. Aqui na minha casa sempre tem louça na pia. E a dona Cleusa nunca tá só. O marido, seu Carlos, o filho mais novo dos 3 que ela tem e a netinha caçula, a Miyuki, estão sempre ali na casa da avó. Você que faz o bolo, a avó ajuda? Como que é? Eu faço bolo. É, a Miyuki sabe das coisas, viu? Não é que foi ela quem incentivou a avó a correr para ter mais saúde? Eu tinha falado que minha mãe e meu pai tinham ficado velhinho e minha vovó ia me cuidar. Então quer dizer, se o pai e a mãe ficarem velhos, quem vai cuidar de você? A vovó? Peraí, sai um bolo de banana? Antes era eu, como na posição de filho, achando minha mãe o máximo. Agora você vê mais esse tanto de pessoa achando minha mãe o máximo, aí eu falei, eu tava certo. Pra mim, ela já era famosa, já era fãzaça dela. Corre, dona Cleusa, pra tirar o bolo do forno. Então vamos fazer o seguinte, a partir de agora, sai a avó Cleusa. Entra agora a corredora influenciadora digital. Vamos então? Vamos? Então, bora correr? Só que do jeitinho que ela aparece na internet, com o celular na mão, o que não é tão aconselhável, mas ela faz com cuidado. E com uma mensagem inspiradora na cabeça. É, bem blogueirinha mesmo. Vocês querem uma dica? Faça todos os dias aquilo que a maioria das pessoas só fazem de vez em quando. Imagine fazer isso, correr e falar, motivar as pessoas. Foi assim que a dona Cleusa viralizou e foi vista milhões e milhões de vezes por muita gente em todo o planeta. De onde surgiu a ideia de correr? Um desafio de uma live que eu estava assistindo pela manhã e ele me desafiou a todas as pessoas que estavam assistindo a correr 1 quilômetro todos os dias por 30 dias. Eu caí no primeiro dia. A senhora se machucou? Machuquei. Os 2 joelhos, ralei e as 2 mãos. Eu caí de bruços. A senhora continuou o desafio. Continuou correndo. Continuei. Eu aqui concluindo a minha meta de 1.117 dias consecutivos, correndo 5 quilômetros. E claro, gente, tem um look do dia. O que as pessoas diziam? É que era uma camiseta de pijama. De vó. De vó, né? Lembram da avó deles também. Mas essa é uma camiseta muito especial que ficou guardada por muito tempo. É o último presente que eu recebi da minha mãe. De onde a senhora tira aquele monte de mensagem bonita? Então, eu tenho muitas que já são práticas. Eu já sei de cor e eu vou falando. Esperando uma dica? Lá vai! Não é qualquer uma, você precisa sentir. Não desista, nunca. E as pessoas respondem? Muitas choram, mandam áudios chorando. Uma média de 5.000 mensagens dia. E eu acho que eu vou sempre correr. Não tem motivo para parar. Eu adorei, uma inspiração mesmo essa senhora. E ela falou uma frase muito bonita, ó. Faça todos os dias aquilo que a maioria das pessoas só faz de vez em quando. Gostei muito dessa frase, hein? Continue assim, dona Cleusa. Muito bem. E aqui no estúdio a gente segue falando de saúde, porque com a chegada do frio e dessas temperaturas amenas, as dores nos joelhos, tornozelos,
punhos e demais articulações também dão as caras. E para ajudar a prevenir esses probleminhas, eu recebo o médico ortopedista Vinícius Mendonça. Doutor Vinícius, é um prazer recebê-lo aqui no Ver Mais. E já nos conte, é verdade mesmo que essas dores chegam agora com frio? Isso tem a ver com a nossa contração do corpo também, porque a gente sente esse frio? Tudo bem? Tudo bem. Primeiro, obrigado pela oportunidade de poder sanar um pouco das dúvidas da população. Um tema bastante atual, a dor, né? Hoje a especialidade da dor aumentou bastante. É verdade, essa queixa de piora da dor no inverno, no frio, ela é bastante comum nos nossos consultórios, no nosso dia a dia. Apesar da literatura médica ser bem controversa, a gente não tem ainda uma explicação real, firmada pela ciência do motivo. A gente tem várias teorias, né? Existem várias teorias por conta da dor, mas é um fato. O paciente que tem uma patologia articular, que já submeteu a alguma cirurgia, ele sente os efeitos do frio. Então ele tem mais dor no frio. No frio, na umidade, principalmente. Eu vi alguma coisa antes relacionada que a gente acaba às vezes dormindo, mas assim, se contraindo. Tem questão do sangue também, que não circula tanto no corpo. Tem mesmo essas ligações? Sim. Então, dentro dessas várias teorias, né? Uma coisa importante que a gente sabe é isso, o ato de dormir no frio a gente se tensiona mais, né? Fica mais retesado. Então a gente tem mais contratura muscular, então a gente tem mais dor mesmo. E algumas doenças, a posição ao dormir favorece o aumento da dor dessa própria doença. Então não é uma dor nova, né? Mas ela aumenta a sensação de dor, sim. E do sangue isso é uma verdade, né? Existe no frio, a gente tende a ter vasoconstrição, então diminui o calibre dos vasos, chega menos sangue na periferia. Então, se a pessoa tem uma alteração muscular e tal, chega menos sangue ali, ela pode ter um pouquinho mais de dor por conta desse efeito. A gente mostrou ali a dona Cleusa que corre. Eu percebo às vezes quando a gente sai assim no frio e vai caminhar ou correr, as mãos elas até começam a inchar, às vezes as mãos, os pés. Isso também tem a ver com o sangue que daí começa a bombear? Sim. Na verdade é a sensação, né? Por ter uma vasoconstrição periférica, quer dizer, no frio a gente precisa priorizar energia, precisa priorizar calor, né? Então o corpo ele faz essa vasoconstrição para a gente perder menos calor para o ambiente. Então as extremidades ficam mais geladas, ficam com essa sensação de inchaço, de amortecimento. Então algumas pessoas podem ter a sensação desconfortável da dor. E quais são as doenças que tendem a aparecer aí com o frio nas articulações? Muitas pessoas falam que pegar frio até ataca o ciático, que é bem conhecido por aí. É real isso? Quais são as outras? É real. As doenças osteoarticulares, elas cursam com essa piora da dor. Então, dentre elas tem as artroses, as artrites, né? São os desgastes articulares. As pessoas que já sofreram fraturas, então fraturou, consolidou, seja com cirurgia ou não, sentem também a alteração desse frio. E as doenças da coluna, que basicamente são as artroses da coluna, né? E esses pinçamentos do nervo ciático, o pessoal fala também, eles são muito influenciados pelas contraturas musculares, que no frio piora a sensação de dor, piora o desconforto. Na verdade, o que a gente percebe, e os trabalhos na literatura mostram também, é que existe uma alteração existe um piora do sintoma na alteração de calor para frio. Né? Então, as pessoas, quando chega o frio, a pessoa sente mais dor. Não que no inverno seja onde ela vai sentir mais dor, mas a alteração do calor para o frio. Então, às vezes, numa semana, no inverno, está menos frio, está tudo certo, e quando vem um frio mais intenso, a pessoa tem um pouco mais de dor. O que a gente está passando agora nessa semana, né? Agora. A gente estava tendo um inverno aí bem tranquilo, e a questão de ar-condicionado, saindo desse frio para o calor, dos aquecedores, também pode ajudar nessa dor? Sim, é a mesma teoria, né? A mesma ideia da mudança de temperatura. Inclusive, existem também trabalhos onde testaram a realidade virtual, onde você coloca lá a tela de realidade virtual num ambiente de calor, mais agradável, e aí a pessoa sente a melhora, entendeu? Então isso quer dizer que existe um componente ali também central, de controle central, né, que influencia na dor. E como faz o diagnóstico dessas doenças? Porque muitas pessoas podem escutar e falar, eu nunca tive dor no ciático, eu nunca tive dor na coluna e agora com o frio chegaram essas dores. Quando eu preciso procurar o médico e ver se realmente é uma doença que eu tenho aí? Eu costumo falar assim, que a dor não é normal, né? A dor ela costuma ser um alerta, um sinal para a gente procurar ajuda ou para a gente se atentar a alguma coisa que pode estar acontecendo. Então, a pessoa que tem no frio um desconforto e que melhorou ao longo do dia, às vezes a gente acorda com rigidez articular e ao longo do dia melhorou, se aqueceu e melhorou,
não é um problema. Mas se tem uma dor persistente, aí eu acho que precisa de investigação, porque às vezes a pessoa tem um problema, que normalmente é o que acontece, e com essa mudança de temperatura, mudança da umidade, ela pode agravar e aí ela perceber, né? Então pode ser de repente a oportunidade de fazer o diagnóstico precoce. E como faz para tratar essas dores? A gente brincou ali que às vezes no calor a gente sente menos a dor. Colocar as famosas bolsas de água quente, alguns gel também muscular, pode ajudar ou pode piorar? Não, ajuda. Esse tratamento mais holístico ajuda bastante, né? Então, compressa de água quente, aquelas bolsas de água quente, aquecer, seja com esses géis que fazem a vasodilatação ali, ajuda, medicações ajudam, mas talvez o principal seja realmente tratar a doença de base. Então, o que acontece? Muitas pessoas têm, por exemplo, uma artrose, tem um desgaste articular do ombro, joelho, quadril, e que nessa temperatura alterada tem mais dor. Então, sem dúvida, o melhor tratamento, o padrão ouro, é a gente tratar a doença de base. Então, tratar aquela artrose para você ter a resolução completa e depois não ter mais queixa, né? Mas essas medidas ajudam, sim, auxiliam, com certeza. E a questão da atividade física, que a gente sabe aí que ajuda para N coisas na vida das pessoas, pode ajudar também nessas doenças, o pessoal se manter sempre na ativa, vai evitar um pouco a dor? Não, com certeza. A atividade física é essencial, né? Por vários motivos. Melhora a qualidade muscular, melhora a flexibilidade, melhora a circulação do sangue. A pessoa que tem atividade física regular costuma ter uma vasodilatação, como a gente falou, né? Então seria o antídoto para essa vasoconstrição do frio. Então ela costuma ter os vasos mais dilatados e promove mais chegada de sangue, de nutrição nos tecidos. Então, sem dúvida, é essencial. E, doutor, quais são as principais dicas, então, para o pessoal de casa fugir dessas dores agora nessa semana que vai continuar fria até quinta, sexta-feira? Eu acho que a dica é a gente tentar se manter ativo, tentar fazer atividade física, atividades físicas rotineiras, alongamento, fortalecimento muscular. E essas medidas de aquecimento ajudam bastante, né? E eu acho que o principal, realmente pensando no diagnóstico precoce de uma patologia mais grave, se tiver uma dor que está incomodando, que não está tendo melhora com essas medidas que a gente mencionou agora mais comuns, procurar o atendimento, procurar a ajuda de um profissional, seja um ortopedista, um fisioterapeuta, um médico da dor, né? Para a gente poder fazer o tratamento específico. Lembrando que a dor nunca é algo normal. Não, dor não é normal. A gente aprende a conviver com ela em vários momentos da vida, mas não é normal e não é saudável. Doutor, muito obrigada pelas dicas. Obrigado a você.